é uma virtude importante, precisa para ser ministrada da terra, e bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela pessoa que é generosa. Nós vamos ver o quanto o Senhor se alegra quando nós manifestamos este fator chamado generosidade. E o nosso tema é generosidade, um tributo a Deus que abre uma porta de crédito. Com crédito aqui na terra nós já temos grandes direitos, imagine você com crédito nos céus, amém? Louvado seja Deus. Então, vamos começar em nome de Jesus e para a glória do Pai. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Então, generosidade significa isto: é a virtude de quem compartilha por bondade. Você tem, quem está à tua direita, ou à sua frente, ou atrás, não tem. E você vai suprir aquela necessidade. Você foi para com ele generoso. Generosidade não se espera volta, retribuição. Você deu, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Você semeou, louvado seja o nome do Senhor. Você não semeou para ganhar, você semeou para ir. No mais, agora é o Senhor nosso Deus. Falamos da parábola do bom samaritano, coisa tremenda aquela parábola, porque havia um homem caído que tinha sido assaltado, espancado, e passou o sacerdote, que representa a religião, passou de largo. Depois passou um levita, que representa o diaconal, serviço de socorro, serviço de bombeiro, serviço de médico, serviço de enfermeiro. Passou de lado. E passou um samaritano, que era pagão, era idólatra, e se compadeceu daquele homem, daquela vítima, tratou dele, deixou em uma hospedaria e disse: olha, se gastar além do que eu estou deixando, quando eu voltar, pode me cobrar. Jesus Cristo disse: este é o teu próximo. Receba isso no teu espírito, receba isso no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor. E aqui, Paulo não está falando de dízimo, mas Paulo está falando de oferta, de coleta, de cooperação, levantando o espírito de generosidade na igreja de Corinto, para a igreja de Corinto ajudar a igreja de Jerusalém, que estavam passando muitas necessidades. A igreja de Jerusalém havia os membros expulsos por ordem do imperador Cláudio, então eles ficaram sem casa, sem comida, ficaram numa extrema miséria. E Paulo, então, ficou incumbido de ir na igreja de Colossos, na igreja de Filipos, na igreja de Tessalônica, na igreja de Bereia, coletar meios para levar a esses irmãos. Isso é maravilhoso, né? É uma grande lição para os nossos dias de hoje, né? Muita gente vivendo abaixo do nível da pobreza. E tem muita gente vivendo acima de tudo e acima de todos, em ouro, em prata, né? Às vezes as autoridades entram na casa de alguém aí, tem lá 3, 4, 5, 30 milhões guardados lá de lugares terríveis. Então, nós vamos aprender nesse fechamento alguns textos e exemplos na palavra de Deus para nós aplicarmos a nossa vida e não perdermos a oportunidade de sermos generosos com aquelas pessoas que estiverem à nossa volta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então diz assim, 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 13, 11 a 13, diz assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Versículo 12, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, então o crente pode passar por uma privação na sua prova, mas o serviço da generosidade pode suavizar aquela prova que ele está passando. E há várias
vários aspectos dessa questão da generosidade, né? Ajudar com dinheiro, com uma roupa, com comida, várias situações. Então, mas também redunda em muitas graças a Deus. Deus já se alegrou com a nossa oração, com as nossas palmas, com os nossos louvores, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas esta obra, esta ministração de generosidade redunda também em muitas graças a Deus. Amém? E o versículo 13, glórias a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus. Aleluias! Então, quando eu sou generoso, eu estou glorificando a Deus. Mas só que eu não estou glorificando com palavra, eu estou glorificando com fatos. Então, amado, a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração por meio da nossa generosidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e todos. Então, para a direita e para a esquerda, você não vai deixar passar a oportunidade de fazer valer esta palavra. Muito bem. Tópico de número 1, glórias a Deus, diz assim: quem na terra abre o coração para o necessitado, tem no céu a recompensa eterna. Diga, isto é para a minha vida. Então, você está plantando aqui, o resultado está lá na glória. Mateus, capítulo 25, versículo 31, 34 a 40, diz assim a palavra do Pai. Diga para o seu irmão, isso vai acontecer. Passarão os céus e a terra, mas isso não vai passar, amado. Então, o crente, que somos nós, temos que atentar para isso. Isso vai acontecer, mas hoje ou mais amanhã vai acontecer. Nós vamos estar diante de Cristo Jesus. Por isso que o texto começa a dizer, quem faz isso, dá muitas graças a Deus. E olha o que vai chegar nos tímpanos. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, aleluia, você vai vir também, então se assentará no trono da sua glória. Aquele que esteve pendurado na cruz vai vir sentado no trono da sua glória. Então dirá o rei aos que tiverem a sua direita, diga, é o meu lugar, está à direita de Jesus. Direita, tem que estar à direita. Você tem que ser da direita. Amém, amado? Por que você tem que ser da direita? Porque você deve ser generoso. O generoso vai estar na direita. Então, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amado, você tem um reino preparado antes de você nascer. É antes da fundação do mundo. E aí o versículo 35, ele vai explicar, vai estar narrando, declarando o porquê esse vinde para você. Amado, receba isso no teu peito mesmo, de forma bem chocante. Diga para você mesmo, eu vou ouvir esta voz. Ai daquele que não ouvir esta voz. Ai daquele que não ouvir esta voz, meus amados. Porque tive fome, mas Jesus teve fome. Em quem Jesus teve fome? Está entendendo, amado? Então Jesus está se identificando com o faminto da atualidade, com o morador de rua, com o solitário. Ele está vendo a igreja
coluna e baluarte da verdade, os seus membros, o que é que ela está fazendo para com essas pessoas. Então ele diz, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso fosse ver-me. Então perguntarão os justos. Os justos não sabiam o que estavam fazendo. Olha como a generosidade é cega. Ela está servindo Jesus na representação de um mendigo, de um morador de rua, de um enfermo, de um prisioneiro. Está dando. Mas naquele dia ela vai saber, Jesus estava se identificando com aquele pobre coitado. Então não dê as costas, amado, para o necessitado. Receba esta palavra no teu espírito. Receba esta palavra no teu coração. E aí vem a pergunta dos justos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Glória a Deus. E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar-te? O rei, ó glória, respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu recebo este glória a Deus. É como um programa que tinha na Rádio Relógio, que fazia uma pergunta e respondia, e no final o locutor fazia assim, você sabia? Isto vai acontecer. O Jesus que eu conheço na Bíblia é de sinais, de prodígios, de maravilha. Agora, Jesus com fome, com sede, enfermo, preso, eu não conhecia. Mas ele está aí, amado. Ele está aí. Ele está te dando provisão para você pôr em execução generosidade. Receba esta palavra no teu espírito, receba esta palavra no teu coração, para a glória do Pai. Prosseguindo, Filipenses capítulo 4, versículo 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Olha aí que naquele tempo já tinha gente que desconhecia Jesus. Nenhuma igreja associou ao apóstolo Paulo na questão da coleta para ajudar os necessitados. Ele é apóstolo, acontece milagre, então ele que se ajeita com esse pessoal. Isto não é para nossas vidas. Prosseguindo, porque até para Tesalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha Jesus aí. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito com Deus. Generosidade é um tributo a Deus e é um crédito nos céus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Agora vamos entrar em outro grupo, porque é uma questão de causa e efeito. Mateus capítulo 25, 41 a 46, olha aí. Então o rei dirá também aos que tiverem a sua esquerda. E isto não é para a nossa vida.
Isto não é para a nossa vida. Isto vai acontecer, mas não é para a nossa vida. Nós não somos mesquinhos. Nós não somos egoístas. Nós somos generosos. Que sabemos que quando estamos exercendo essa ministração de generosidade, estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Teu emprego foi Ele que te deu. A tua saúde foi Ele quem te deu. A tua manutenção naquele emprego, todo mundo está saindo, você está ali ainda, é Ele que está te permanecendo, fazendo permanecer ali. Porque de você Ele quer ver esse fruto de generosidade para a honra e glória do nome dEle. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Que isso? Para o fogo eterno. Não tem nem chance, amado. Não tem nem chance. Aparta de mim para o fogo eterno. Não tem reversão. Por isso que nós confessamos. E isso não é para a nossa vida. Preparado para o diabo e seus anjos. Se eu sou maldito, eu passo a ser um anjo de Satanás. Se eu sou bendito, eu passo a ser um anjo do Senhor Jesus. Um servo do Senhor Jesus, um amigo do Senhor Jesus, um filho de Deus, um embaixador do reino, um ministro de uma nova aliança, um obediente, um generoso, um da fé, um que ama, um que não faz acepção de pessoas. São destinos e destinos, amados. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Meu Deus. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fosse visitar-me. Eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? A mesma resposta do bem será a mesma resposta para o mal. Então, lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Diga para o teu irmão: não faça escolha. Diga para o teu irmão: não faça escolha. Aplique a generosidade. Não, para você, porque você é assim, 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 eu dou. Mas para ele que é assim. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Próximo. Mateus 25, 46. E irão esses para o castigo eterno. Porém, olha a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, do generoso para o mesquinho. Então irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você decide aqui, você decide hoje, você decide agora o caminho que você quer viver a eternidade. Eternidade não é para passar, não, hein? Passar só se passa no deserto. A eternidade é para ficar. Aonde entrar, ficou, não sai mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. O tópico de número 3. O generoso não olha para as posses, mas para as oportunidades. Receba esta palavra. Ele não olha para as posses. Eu vou colocar o meu chapéu aonde eu alcanço. Mas tem alguém que não pode nem levantar a mão. Então, é a minha oportunidade, é a nossa oportunidade.
Não é o que nós temos que está em jogo, é a nossa oportunidade de servir a Jesus, representado num preso, representado em um doente, representado em um nu, representado em alguém com sede, representado em alguém com fome, representado em alguém que seja forasteiro. É isso que vai valer para mim, não é minhas posses. Porque eu, pelo menos, tenho alguma coisa. E aquele que veio diante de mim não tem nada. Então diz assim o texto. Glórias a Deus. 2 de Coríntios 8, 1-5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É uma graça. E esta graça, amado, não é a graça salvadora, imerecida, que Deus dispensa a todo aquele que Ele predestinou, escolheu e elegeu para a eternidade. É a graça comum, que Ele dispensa a todos os homens e dá-nos autoridade para nós exercermos com quem nós quisermos. Paulo chama de a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Tudo igrejas gentílicas que se uniram para ajudar a igreja da Judéia lá em Jerusalém. Então, vamos acompanhar o texto. Porque no meio de muitas provas, olha aí, e de que mais igreja? De tribulação, manifestaram abundância de alegria. Mas alegria de quê? E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Tribulação e profunda pobreza, mas eles estavam alegres, porque nesta pobreza aqui, eu posso ajudar um que esteja mais pobre ainda do que eu. Você se lembra de Elias quando chega na casa da viúva, meu Deus? Peço de que me faça aí uma comida. Ela disse, assim como vive Deus nos céus e na terra, eu não tenho mais nada a não ser um bocadinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. O profeta disse, não será assim. Ô glória! Faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, da tua panela a farinha não vai faltar. Tenha coragem, seja generoso, porque está chegando aqui um profeta de Deus. E não é que ela obedeceu? E não é que a panela dela se multiplicou? A última refeição passou a ser muitas refeições, que durou 3 anos e meio, até que viesse a chuva. Receba essa palavra no teu espírito agora, amado. Receba essa palavra no teu coração. Receba esta abundância de Deus para a sua vida. Quem abre a mão ao faminto, abre a porta e janela dos céus, amados. Esta é a verdade do evangelho que nós pregamos em nome do Senhor Jesus. Então, versículo 3, obrigado, filho. Porque eles testemunham eu quem? O apóstolo Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Então não é porque eu posso, não é porque eu tenho, é a situação. É a situação que traduziu para mim uma oportunidade de eu exercer a graça do Senhor em generosidade. Diz assim, pedindo-nos, a igreja está acompanhando, na baixa pobreza, com todo esforço, em meio à luta, a uma angústia, à tribulação, porque eles também estavam sendo perseguidos, só que a igreja da Judéia, de Jerusalém, estava em pior situação ainda que eles. Então eles pediram a Paulo, Paulo, por favor, receba esse nosso pouco aqui. Por isso que no contexto, Paulo diz, aquele que contribuiu com pouco, pouco também vai ter. Aquele que contribuiu com muito, muito também vai ter. Todos terão, amado de Deus, a bênção. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos
santos, amados, que estavam perseguidos naquela época. E não somente fizeram como nós esperávamos. Dá um glória a Deus aí, amado. Amado, isso é espírito de humanidade, de solidariedade. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eu creio que o Espírito de Deus ainda levanta crentes dessa forma. Eu creio. Se existe no mundo, no sistema da sociedade nossa, o Natal sem fome, tem que existir na igreja dias, meses e anos sem fome. Não por causa de um dezembro, mas uma necessidade que eu estou vendo uma pessoa passando. Eu creio, amado, que a igreja de Cristo não pode perder na obra de caridade, na obra de generosidade. É ela quem tem a verdade. É ela quem tem a abundância e a graça do Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo ainda levanta pessoas assim. E eu estou de frente para pessoas assim. E eu estou sendo ouvido nesta noite por pessoas assim. E eu dou glórias e honras ao nome do Senhor Jesus. Porque vendo assim, eu posso dizer, a obra da generosidade continua na vida da igreja. O generoso não dá do que sobra. Ele dá o que tem. Nós vamos aprender agora. Ele não dá porque sobra, ele dá o que tem. Ele dá aquilo que a mente dele vai dizer, caramba, rapaz, e agora? Deus proverá. Então diz assim, Lucas 21, 1-4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, de que situação na sociedade, igreja? Viúva pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. Ricos versus viúvas, viúva versus ricos. Ô glória! E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Amado, não fique constrangido se você chega aqui nesta igreja com 50 centavos para colocar no envelope, não. Porque Deus está olhando é o teu coração. Deus está olhando é a tua motivação. Quem dá com sobra quer aparecer. Quem dá o que tem quer glorificar a Deus. Esta é a verdade do Evangelho. Esta é a verdade do Evangelho. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por que, Jesus? Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Se eu dou todo o meu sustento para Deus, o que eu vou dizer? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele está tocando para eu dar, porque Ele quer me dar outra medida, sacudida, recalcada, generosamente, transbordante para a minha vida. Graças a Deus. Próximo. O generoso doa, não por pressão, mas por amor. Olha, irmão, se você não der, Deus vai fazer isso. Se você der, Deus vai fazer. Se você não der, Deus não vai fazer. Aí vem a pressão. O medo com facilidade toma conta de qualquer um de nós. Mas isso não rege a vida do generoso. Ele dá por amor. Ele é motivado pelo amor. Então vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Diz assim a palavra do Pai. Porque eles, testemunho eu,
na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, não foi pressão. 2 Coríntios 9, 6-9. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas vai ceifar. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Próximo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Coleta para contribuição não é dízimo. Dízimo é uma questão de fidelidade. Não é uma questão de você propor no seu coração a quantia. A quantia Deus já estipulou. 10. Você é 10. Diga para o teu irmão, você é 10. Só que no mundo espiritual você é 10%. Amém? Amém? Pega aí, amado. Pega aí que isso é maravilhoso. Amados, ouçam. Eu parto um pão ao meio, tem a banda da direita e tem a banda da esquerda. O dízimo, na questão do dízimo, você está no meio. Tem uma banda à direita e tem uma banda à esquerda. Você está no meio. Então, vai formar aquele sanduíche que está ali no meio. Sanduíche tem que ser gostoso ou ruim? Tem que ser gostoso? De salaminho é gostoso? De presunto é gostoso? Queijo Minas é gostoso? Queijo prato é gostoso? Mortandela, já fica meio esquisito, né? Salsicha, já fica meio esquisito, né? Por que eu estou fazendo esta comparação? Porque a Bíblia diz que o nosso dízimo, ele deve subir como um cheiro suave, como um aroma, como um sacrifício. E eu agora, mais uma vez, é você que está no meio. Amém, amado? Amém? Concorda? Então é você que está no meio. A banda da direita e a banda da esquerda. Bom, Deus tem fala para as duas bandas, a mim, que estou aqui no meio. Na banda da direita, vamos fazer uma suposição, Deus diz o quê? Ser fiel no pouco e... Pode ser mais forte. Ser fiel no pouco e sobre o muito. Então tá bom, né, amado? Tá bom, igreja? Agora vamos lá. E na banda direita, o que Deus vai dizer? Ser fiel até e dar-te-ei. Então aplauda o Senhor, amado. Você entendeu? Você já viu os lados que você tem que ir? Pergunta seu irmão, entendeu? Ser fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Mas não diga que esse mês não deu. Ser fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Mas eu agora estou... Ser fiel até a morte. Eu vou te dar a coroa da vida. Esta é a caminhada, amado. Esta é a nossa caminhada na terra. Não tem escape para a avareza. Para o egoísmo. Não tem. É a generosidade. É a fidelidade. É a nossa mordomia como fiéis na casa do Senhor para a glória do Pai. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, não, ou por necessidade, não, já que está assim, não. Porque Deus faz o quê, igreja? Ama a quem dá com alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Deus pode, diga Deus pode, fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece por algum tempo, para sempre, amado. Está lá no céu a tua justiça.
que você colocou aqui na salva está lá no céu. Bispo, por que está lá nos céus? Eu peguei uma cola com a pregação da minha esposa, de Malaquias 3,16, que diz que há um memorial diante de Deus. Há um memorial diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando nós passamos já hoje falando a respeito da igreja de Filipos, que o que ele queria é que aumentasse o crédito deles para com Deus, é porque há um memorial. E o teu nome tem que estar nesse memorial, amado. Receba esta palavra em nome de Jesus. A viúva com aquelas 2 moedinhas está nesse memorial. E você não pode ficar de fora para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Muito bem. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o que vai acontecer? O acharás, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Abra a mão para Deus. Abra a mão para Deus. Abra a mão para Deus. Em nome de Jesus. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento. Para onde nós vamos, vai precisar de dízimo, vai precisar de ofertas, e aqui embaixo precisa? Então se lança, amado. Assim seja, assim diz o Espírito da graça do Senhor. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor, a nossa suficiência vem de Ti. Sem Ti nada temos, sem Ti nada somos. A nossa natureza, meu Pai querido, luta, Senhor Deus amado, contra essas coisas. Mas essas coisas são eternas, são preciosas, faz parte da vida do salvo, lavado, remido, Senhor, no Teu sangue. Porque o fruto, meu Pai querido, desta ministração consiste em justiça, Senhor Deus amado, para nossas vidas. No momento de dor, no momento, meu Pai querido, de necessidades mil, meu Pai querido, nós sabemos que temos o crédito contigo, temos o socorro com o Senhor. Oramos assim, Senhor, te agradecemos por esta mensagem, a respeito da generosidade, meu Pai. Que a igreja de Cristo Jesus, meu Pai, se desperte, meu Pai querido, para este fator tão preponderante, meu Pai querido, na vida da igreja, meu Pai. Faz parte dela ser a luz e ser o sal desta terra. Socorrer, meu Pai querido, aos aflitos, nos hospitais, nos presídios, nas casas, nas beiras das ruas, meu Pai querido. Ser um bom samaritano ativo, meu Pai querido, nesta terra. É assim que nós oramos, meu Pai. Nos leva em paz, em retorno, Senhor Deus amado, dos nossos lares. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Ao curso desta noite, para a madrugada e amanhã, Senhor Deus amado, de um novo dia. Que a cura se manifeste, Senhor. Que os corações sejam mais e mais quebrantados. As mentes mais esclarecidas, meu Pai. Para meditar na tua lei de dia e de noite, fazer valer, meu Pai querido, no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Um final de semana, com a tua presença real, Senhor, latente do teu Espírito, com a tua palavra no nosso homem interior, meu Pai querido. É o que nós te pedimos em nossa despedida da tua casa desta noite, no nome do Senhor Jesus. 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 Aleluias. 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 Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Deus de compaixão, Deus de misericórdia e Deus de graça. Aleluias ao teu nome. Curvamos diante da tua majestade, ó Pai. Em nome de Jesus.
esse dia vai chegar. E nós chegaremos neste trono branco, santos e irrepreensível, Pai. Sem mácula, sem ruga, por cumprir, meu Pai querido, aqui na terra, aquilo que o Senhor, antes da fundação do mundo, determinou para nós, meu Pai. E fomos salvos. E fomos libertados, meu Pai querido, para fazer esta execução com alegria, meu Pai querido, dando graças a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça de Deus Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Final de semana em glória.